Oi, pessoal, eu aqui de novo em mais uma edição do seu Podcast Agro. E olha, todas as vezes que a gente traz aqui informações das mais diversas áreas, a gente se surpreende com tantas novidades. Hoje aqui no estúdio, especialista em Sistema de Informação e Indústria 4.0, ele que é sócio de uma empresa roraimense de tecnologia e sustentabilidade e também é professor de robótica, automação e informática, Caian Ribeiro Alves. Seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, muito obrigado. Nós da Geoautomação que agradecemos o convite, né? E a gente está aqui para poder auxiliar e te mostrar todas as tecnologias que a gente está trazendo, né, para o nosso estado. Certo, e vamos falar então da empresa a qual você é sócio, né? Vocês trabalham aí ajudando o produtor com tecnologia, automação, para facilitar aí o processo de colheita. Explica aí como é que funciona. Exatamente, a nossa ideia é justamente potencializar a produção, né? É trazer para o agricultor, ao invés dele estar trabalhando ali com uma estufa e levar horas para poder fazer irrigação e estar observando como é que estão os indicadores e tudo mais, a gente consegue trazer esse sistema automatizado para poder facilitar a vida dele. Então, o sistema trabalha de que forma? Dentro da estufa, a gente precisa, lógico, como é um ambiente controlado, a gente tem que manter ali um percentual de umidade do solo para cada tipo de cultura e tudo mais. E a nossa ideia é fazer os computadores, quando coletam essas informações, esses dados, né? Eles decidem, tomam ali a decisão de que momento a bomba vai entrar para manter aquela cultura sempre naquele percentual de umidade, né? Então, vai facilitar a vida aí do engenheiro agrônomo, do produtor rural familiar. E, enfim, a ideia é justamente trazer facilidade, comodidade para ele, né? Ele consegue fazer a leitura, não só os computadores, mas a pessoa consegue observar dentro da estufa através do painel de LCD, ele consegue ver quais são esses parâmetros, o que está acontecendo na cultura dele, não fica algo aleatório, ele está conseguindo enxergar esses dados. E aí, se a localidade dele dispuser de internet, ele pode ter essas informações disponíveis na nuvem, né? E no celular. Então, através do IoT, né, que é a internet das coisas, a gente consegue ter essas informações em qualquer lugar do mundo que a gente esteja. É bacana. Que interessante. E esse tipo de estufa serve para qualquer tipo de plantio? Qualquer tipo de cultura, porque os parâmetros de umidade eles são passados para o computador. Então o computador vai trabalhar sempre para manter aquela umidade, né? Então dentro da mesma estufa eu posso ter diversos tipos de cultura, né? A gente consegue setorizar a irrigação com as eletroválvulas. Então eu posso ter culturas com percentual de umidade diferente e isso não vai atrapalhar nenhuma nem outra, né? O computador vai fazer a irrigação naquele quadrante, naquele local. E há um projeto aí de parceria para ampliar os espaços e aí trabalhar não só com estufa, mas em ambientes abertos também? Exatamente. Nós estamos com a parceria da Cooper 5, né? A gente está com um campo experimental e a gente está melhorando, estamos ampliando esses horizontes aí. Não só trabalhando com estufa, mas também viveiro, né? E viveiro é um pouco diferente, porque ele tem o sombrite ali, mas a água da chuva ela entra. Então, a gente consegue trabalhar também nesse viveiro e a gente está fazendo a experimentação no campo aberto, que aí o desafio é maior, né? Por causa da distância. Como a gente trata com campo aberto, aí os sensores ficam muito longe. A gente está trabalhando aí para trazer essas informações para um local só, independente da distância. Certo. E, assim, vocês já estão aqui no mercado há quanto tempo e quais resultados vocês já conseguiram identificar com esse projeto? Então, o que nós já conseguimos observar, né? Os sensores vendidos em alguns locais, eles têm uma durabilidade muito baixa. Então, a gente acabou já com esse tempo aí, aproximadamente 1 ano já de desenvolvimento, nós observamos que alguns tipos de sensores não se adequam, a gente teve que fazer algumas modificações, tivemos que desenvolver algumas partes dos sensores, né, para poder evitar essa corrosão, que acontecia que a gente tinha perda muito rápida do sensor em questão da corrosão. Então a gente está utilizando materiais diferentes, a gente traz o sensor e faz modificações nele. Os eletrodos que vão no solo já são diferentes dos que vêm de fábrica, né, que é justamente para evitar esse problema. E você falou ainda agora há pouco, sobre IoT. Isso. Eu queria que você explicasse melhor o que isso significa e também a indústria 4.0, para muita gente que não é da tecnologia da informação entender melhor quais são esses conceitos e como eles se relacionam com o trabalho que vocês desenvolvem. Certo, então, vamos começar pela indústria 4.0, né? A indústria 4.0, esse termo 4.0 já se refere à quarta revolução industrial, que é o que nós estamos vivendo agora. Nada mais é do que a gente conseguir observar todos os passos de produção, né? A gente ter em tempo real a produção
na palma da mão ou na tela do computador e observar como funciona, é participar do processo produtivo, né? E aí uma dessas tecnologias é o IoT, que é o que traz para o telefone. Então todos os dispositivos hoje em dia, até um aquário você consegue ter em casa e fazer algumas medições da água, inclusive de temperatura da água, de turbidez e tudo mais, e ter essas informações às vezes do seu peixinho lá na palma da mão, né? Isso é o IoT, é ter a internet em todo local. Todos os objetos hoje em dia têm conexão Wi-Fi e tudo mais, e a gente ter isso na palma da mão, a gente observar esses parâmetros em tempo real. Maravilha. E você é professor, né? A gente observa que a tecnologia ela está em todo lugar. É algo que vem se expandindo. Hoje a gente não dá mais para pensar num ensino totalmente convencional, né? A gente precisa aí estar implementando a tecnologia. Você como professor de robótica, informática, né? Automação, você acredita que os jovens estão conscientes dessa importância de procurar se profissionalizar nessa parte tecnológica? Sim, nós temos recebido bastante aluno, né, buscando muito jovem, inclusive, procurando essa parte de robótica, essa parte de automação, é algo que desperta o interesse deles, né, e querendo ou não, facilita na escola, a gente acaba trazendo uma comodidade, uma facilidade no entendimento do ensino de matemática, no ensino de física, às vezes no ensino de química, né, para entender como algum sensor funciona, que tipo de substância vai, sei lá, vai facilitar, vai melhorar, ou vai otimizar, ou vai prejudicar alguma coisa, então é bem bacana. Eu acho que o futuro é justamente essa tecnologia. E você, o tipo de robótica que você ensina é mais voltada para a área da indústria, é isso? Isso, exatamente. Eu trabalho mais com automação industrial, né, e com a robótica industrial. Mas aquela robótica pedagógica, que é o que a gente vê muitas escolas surgindo, a maioria das escolas tem implementado, isso daí é muito bacana. Traz o aluno para esse mundo que é uma realidade e está desmistificando. Antigamente a robótica era algo absurdo, era muito complexo, era muito difícil. Hoje em dia a gente tem diversos dispositivos que são muito simples de serem programados, né? A gente tem acesso na internet, a gente consegue importar muita coisa, às vezes comprar no Brasil mesmo dispositivos pequenos que já conversam com esses controladores e fazer uma programação de uma maneira bem simples. Hoje em dia isso é ótimo, maravilhoso. Antigamente era bem complexo. Eu, quando comecei a estudar robótica, tudo era uma burocracia enorme. Hoje em dia é muito mais simples. Isso é ótimo. Maravilha. E a gente já entrevistou aqui vários profissionais, empresários, representantes de instituições públicas, professores universitários, e todos eles, a maioria, né, dizem que o mercado do agronegócio, ele demanda muita mão de obra, o que falta é mão de obra qualificada. E aí você, como professor, me diga, os pais estão conscientes também dessa importância? Porque aí eu não falo só de robótica, eu falo de desenvolvimento de site, desenvolvimento de web, de aplicativos, né? Porque hoje muitas coisas funcionam à base do aplicativo. Sim. Então, são muitas possibilidades aí na área da tecnologia que podem ser aproveitadas nesse universo agro. Então, os pais têm essa consciência de que hoje é muito necessário essa participação dos jovens na tecnologia, no aprendizado, na ampliação, né, desse conhecimento. Não, sem dúvida, os pais já entenderam, né? Já acredito que até a geração dos pais são mais novas, então eles já têm entendido que isso é o futuro, a gente não tem para onde correr. Hoje em dia ninguém mais trabalha no achismo, a gente trabalha com dados concretos, né? Então essa parte de tecnologia vai trazer essas informações para vocês. Então uma fazenda, hoje em dia não é só, vou botar lá, vou plantar porque eu acho legal. Não, não é assim que funciona. O engenheiro vai lá, faz um estudo de solo, faz uma análise, prepara, deixa tudo dentro dos padrões. E a ideia da tecnologia é trazer isso em tempo real. É facilitar o trabalho do engenheiro agrônomo, por exemplo. Ele não precisa se deslocar, às vezes, sei lá, 400, 500 quilômetros. Se lá na fazenda tiver um sinal de internet, ele consegue fazer essa leitura. Ele já sai daqui para resolver um problema e não para coletar o dado, voltar para a cidade, passar mais alguns dias fazendo análise. Então ele já consegue ir com uma solução. Às vezes daqui mesmo ele já consegue orientar o cliente. Então, imagina, é uma cadeia, a gente consegue potencializar a produção, o engenheiro consegue ajudar diversas outras fazendas de uma única vez. Então, essa a ideia, é facilitar a vida. E claro que isso precisa de mão de obra qualificada, né? Não é à toa, não vou sair daqui para ir numa fazenda sem saber o que eu estou fazendo, não é assim. Então, o aluno ele vai ter que entender como funcionam esses sistemas, como é que é feita essa leitura, para onde ele responde, isso tudo tem a ver com tecnologia, não tem para onde correr.
Certo. Em relação à questão da acessibilidade para esses recursos tecnológicos, a gente sabe que o acesso a custos, né, para muita gente pode parecer algo, um investimento muito alto. Hoje em dia, em relação à aquisição desse tipo de serviço, né, de Uhum. automação, ainda é um preço muito alto ou as pessoas já estão conseguindo ter acesso, um melhor acesso a esse tipo de serviço? Então, já foi muito caro. Hoje em dia a gente consegue reduzir bastante o custo, né? Como já está se popularizando essa parte de tecnologia, a gente consegue sensores muito mais baratos, já tem uma grande produção, não é mais algo que a gente produz específico. Ah, é um único sensor, só funciona com aquele equipamento. Não, a gente já tem uma gama de sensores que a gente chama de hardware aberto, né? E dispositivos de hardware aberto que a gente consegue ver ali como funcionam os seus padrões. E a gente consegue programar ele para trabalhar com diversos tipos de sensores diferentes. Então eu não fico amarrado a um único fabricante, né? Eu consigo, então, se eu não estou amarrado a um único fabricante, o preço diminui muito, muito, muito. Eu consigo ter um bom desempenho com um custo bem reduzido. Um dia já foi muito caro, hoje já não é mais, graças a Deus, já não é mais essa a Verdade. realidade, No mundo que a gente vive, né, a tendência é ser acessível para todos. sem dúvida. Em relação à AG Automação, existe algum outro projeto em mente para vocês desenvolverem? Como é que está essa questão? É uma empresa nova, é isso? Sim, é uma empresa nova. Então, assim, o nosso foco, ele é em desenvolvimento de soluções. A gente não tem muito... Ah, não, a gente trabalha só com isso. Não. A pessoa chega pra gente e fala assim, olha, Caian, eu tenho uma demanda, eu preciso resolver esse problema aqui, ó. E aí ela traz, a gente vai pensar numa maneira de resolver. Não, então não é só para o agronegócio. O agronegócio foi o nosso primeiro desenvolvimento. E aí a gente vai amadurecendo, mas a gente tem diversos outros projetos para desenvolver, né? Você falou a respeito de uma parceria com uma cooperativa. Queria que você explicasse como é que é essa parceria, como que funciona e se existe, né, interesse de que outras cooperativas entrem nessa parceria para aí somar e aumentar aí a prestação do serviço. Então, a nossa parceria no momento ela funciona com a Cooper 5, né, no campo experimental deles. Eles têm um campo onde eles estão trabalhando vários tipos de cultura e tudo mais. E aí eles precisam ter essa precisão, né, essa assertividade na hora de trabalhar esse campo experimental deles. E aí o que a gente fez? Nessa parceria, a gente entrega os equipamentos para eles, né? Então o custo ele é reduzido para poder eles conseguirem trazer os agricultores, fazer um treinamento com os agricultores deles para aumentar a produtividade, como eles são uma cooperativa, para eles interessa, né? Aumentar bastante a produtividade, ter para quem entregar, e para nós é interessante fornecer essa tecnologia e implantar para essas pessoas em qualquer localidade. Essa que é a nossa ideia. E em relação a novas cooperativas, existe essa intenção de ampliar a parceria? Sim, sem dúvida. É interessante. A gente quer abranger o estado inteiro. A ideia é essa. Então, qualquer outra cooperativa que quiser entrar em contato com a gente para a gente fazer esse tipo de parceria e divulgar a cooperativa e o nosso trabalho, né? Como nós estamos com essa parceria lá, né? No caso da Expofé, a gente vai estar com o stand na Expofé. O pessoal da Cooper 5 vai estar com a gente também. E a ideia é trazer qualquer outra cooperativa e os outros agricultores, fazendeiros que quiserem fazer parte disso, que quiserem ter o sistema de precisão lá na sua fazenda, no seu canteiro, no seu viveiro, pode estar entrando em contato com a gente o tempo todo pelo Instagram, pelo WhatsApp, e a gente consegue responder o mais rápido possível. E para as pessoas que têm interesse em conhecer esse tipo de trabalho, como é que funciona? Tem uma estufa experimental para Uhum. as pessoas estarem visitando, conhecendo o trabalho, como é que é? Então, para facilitar a vida, como a maioria das pessoas mora na cidade, nós temos uma estufa aqui no Messejana. Ela é de um tamanho reduzido, justamente para poder fazer uma apresentação. A única coisa que é menor é o espaço físico, mas todos os equipamentos que estão lá dentro são os mesmos utilizados em qualquer outra estufa. Ela é uma estufa de 3x3, fica dentro da cidade mesmo. Qualquer pessoa que quiser pode estar entrando em contato no Instagram, e aí é só colocar lá a G Automação, e aí já vai aparecer para você, só manda uma mensagem: olá, bom dia, queria marcar um horário, e a gente vai estar disponível para atender qualquer pessoa. São todos muito bem-vindos. Você falou que a intenção é de atender todo o estado. E aí, em relação às prefeituras, existe aí a intenção de fazer parcerias, né? Entrando aí em todos os municípios com esse serviço de tecnologia e automação.
Não, sem dúvida, para nós é interessante, né? As prefeituras, não só de Boa Vista, mas do estado todo, inclusive nas áreas indígenas, quiserem colocar esse sistema aí de irrigação por painel solar, em área, enfim, em localidades que não dispunham dessa tecnologia, a gente consegue colocar, implementar e deixar funcionando. Para nós é muito interessante, né? O apoio das prefeituras e do estado para nós é fundamental. Uma vez que a gente ainda está começando, a gente precisa firmar essas parcerias. Para a AG é excelente. Vocês também têm um outro projeto voltado para o paisagismo, né? Como é que funciona? Então, essa questão do paisagismo é a mesma tecnologia utilizada na estufa, só que com alguns equipamentos a menos, claro, não há necessidade de ter todo aquele aparato tecnológico, e aí com custo mais baixo. Na questão do paisagismo, a gente consegue colocar em jardins, né, de empresas, de residências e tudo mais, onde a pessoa pode controlar ali as lâmpadas, coloração de LED, pode verificar também os parâmetros de umidade do solo sem problema nenhum. E a gente consegue entregar isso aí para as pessoas também. As pessoas querem, né? Querem ter isso na mão, querem poder visualizar o que está acontecendo no seu jardim, quais são os parâmetros que estão chegando lá, o quanto que já irrigou, se irrigou ou não, se está muito sol, se está chovendo, e aí consegue fazer a leitura e não só observar. Isso é bacana. Às vezes a pessoa vai passar muito tempo fora de casa, e aí o sistema vai estar trabalhando ali de forma automatizada. Não precisa estar preocupado se, será que ele irrigou, será que ele molhou? Basta eu puxar o telefone e olhar e eu já vou saber se está úmido ou não e qual o percentual de umidade que tem ali. Bem bacana. Muito interessante. Roraima aí vem despontando, né, com o crescimento do agronegócio, muitas empresas chegando com novidades, tecnologia, em outras áreas também. Em relação a possíveis parcerias com essas outras empresas tecnológicas, vocês vislumbram, né, a ampliação, o crescimento em relação a isso? Sim, nós buscamos sempre parceiros, principalmente no estado de Roraima, né? E como assim, a nossa empresa, como ela é de automação, a gente não está focado somente no agronegócio. E essa semana nós firmamos a parceria com a Gateway Systems, né? Uma empresa de São Paulo há mais de 20 anos que atua em desenvolvimento de sistemas, e a gente está trazendo a representação da Gateway para Boa Vista também. Então a gente está entregando sistemas de automação comercial, aqueles pontos de venda e tudo mais, para gerência de empresas. Tem um ERP, a gente consegue entregar ali, tem um módulo de vendas, tem um módulo de geração de nota fiscal, de geração de relatórios e tudo mais, e consegue entregar. A gente consegue fazer essa implantação e entregar isso para qualquer loja, para pessoas que são MEI, o custo é muito baixo, né? A gente consegue uma mensalidade no valor muito bom, diferente dos sistemas que são extremamente caros aí, a gente está trazendo isso também. Parceria já afirmada essa semana, é novidade primeira mão para vocês, hein? Olha, a gente agradece aí essa novidade. Caian, a gente queria muito agradecer a sua presença aqui. Como eu falei no início, a cada vez que a gente traz um especialista aqui, a gente se surpreende com a novidade, né? Com os métodos implementados, o agronegócio realmente vem aí alavancando e junto com ele as mais diversas áreas. Então, para a gente é muito interessante receber essas informações técnicas, informações importantes, para as pessoas aí terem esse tipo de informação, terem conhecimento de que existe, que está disponível, e para quem tiver interesse poder correr atrás. Nós que agradecemos a visita, pra gente foi uma surpresa muito boa, gostamos bastante e obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos. E nós ficamos por aqui. Lembrando que nós temos o canal do YouTube, lá estão disponíveis todas as nossas edições, e também acesse o nosso canal do Instagram. Até mais!